paz. Graça e paz, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite de alegria, de festa. É muito bom participar de festa. Quem é que não gosta de festa, né? E festa na presença do Senhor nós temos uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão a Deus, meus irmãos, é algo que deve estar sempre no nosso coração. Por todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, nós expressamos através de uma vida de gratidão a Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida da igreja pelo terceiro ano, pela vida do conselho, a vida dos pastores, o pastor Paulo, o convite que me foi feito, e eu trago um abraço da igreja presbiteriana dos Jardins, ali em Poços de Caldas, a esta amada igreja. E quem sabe uma hora pode fazer um tour lá em Poços de Caldas, não é? Vocês convencem o pastor aí, ficar sábado e domingo, né? E aí vai ser bom demais, alegria para nós recebê-los lá, tá bom? Com graça de Deus. Eu só vou ver com o rapaz se vai funcionar ali. Tá louco? Não achei o arquivo aqui. O título do arquivo. O arquivo aí é Sermão, a missão relevante da igreja. Enquanto não abre lá, não tem problema, vamos abrir a palavra de Deus, meus queridos, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo de 1 até o verso de número 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo de 2 até o verso de número 10. Ação de graças. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia, Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira de impiorar. Curva sua cabeça, irmãos. Eu quero falar nessa noite sobre a missão relevante da igreja. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Amém. Louvado seja o teu nome, Deus, porque só através da tua palavra, Pai, nós encontramos guarida no nosso coração. Sim. Pai querido, que o eterno, que é bondoso, misericordioso, que nos sustenta a cada dia, venha nos abençoar através desta rica palavra, que realmente nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, alegres, ó Pai, que venha trazer impacto, ó Pai, na nossa vida, para que possamos ser diferentes, para que possamos levar adiante a missão relevante, ó Pai, da igreja, em nome de Jesus, ó Pai, quebrando o nosso coração, tira tudo aquilo que de uma certa forma venha atrapalhar
nós queremos, ó Pai, ser boca de Deus e ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. A missão relevante da igreja. Nós vivemos hoje, meus irmãos, num mundo conhecido por emergente. O que é que nós podemos entender, meus irmãos, como um mundo emergente? Nós podemos entender, meus irmãos, o mundo como um mundo emergente, meus irmãos, algo que vem à tona, não é? Algo a ser descoberto, recém-formado, ou apenas, meus irmãos, começando a ter proeminência. E isso demonstra, meus irmãos, que o mundo está em descoberta, que o Evangelho, meus irmãos, ainda mesmo sendo conhecido de muitas pessoas, talvez, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho, que é poder de Deus, que transforma a vida, ainda, meus irmãos, as pessoas não têm acesso a esta verdade. Algo, meus irmãos, que deve acontecer quando há uma regeneração na vida das pessoas. Nem todo mundo que está na igreja podemos dizer que este aqui é do Senhor Jesus Cristo. Há joio e trigo no meio da igreja. Os frutos, meus irmãos, é que vão demonstrar de fato, meus irmãos, que ele está entendendo qual é a missão relevante da sua vida na vida da sociedade. O que vai fazer a diferença, o que muda a sua história, é o que você decide e faz. Isso, meus queridos, é algo que norteia a nossa mente e o nosso coração. Lendo o livro do Dr. Bill Hybels, ele diz o seguinte em sua prédica: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele mesmo respondeu: a igreja mais importante do mundo é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Qual é a igreja mais importante do mundo? A igreja mais importante do mundo é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Você é a igreja. Estar na igreja é uma coisa, e ser igreja é outra questão. A pergunta para nós era o seguinte: o que é a igreja? A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, é uma igreja que em sua essência, em tudo que faz, ela glorifica o nome de Deus. Como é bom cantar louvores ao Senhor, eu gosto. Como é bom, meus irmãos, nós expressarmos toda a nossa gratidão. Nós vivemos hoje num mundo onde a ingratidão, ela está aumentando a cada dia. E isso leva as pessoas a ter uma fé, meus irmãos, incrédula. Leva as pessoas, meus irmãos, a viver segundo os seus padrões, muitas vezes, de vida. Leva as pessoas a estarem, meus irmãos, muitas vezes distantes de Deus. Há pouco tempo uma irmã fez uma devocional na nossa igreja e ela então levou algumas fotos de alguns animais. E que eu achei interessante, ela falou assim: você sabia que existe o crente girafa? Eu falei: crente girafa? É, o crente girafa, o corpo está aqui dentro, mas a cabeça está lá fora. E eu falei: tem um significado da girafa grande, não é? Então, às vezes o nosso corpo está aqui dentro, mas a cabeça está para fora. Imaginou uma girafa aqui dentro? Com certeza tem que fazer um buraco, a cabeça dela está para fora. Interessante. Agora tem um crente elefante. O crente elefante só vive com a tromba para baixo da cima. Pisando forte, né? Cada lugar que ele pisa tem uma coisa. Então eu achei interessante essa comparação que ela fez, porque muitas vezes, meus queridos, essa igreja, a igreja que é para fazer a diferença, a igreja que tem uma missão relevante, uma missão emergente, uma missão, meus irmãos, aonde foi incumbida a nós, de nós levarmos a mensagem, de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ela está ficando a desejar. Por que será, meus irmãos, que nós não conseguimos levar a igreja, ou levar, meus irmãos, a mensagem, ou continuar a missão relevante da qual nós fomos chamados? Você e eu fomos chamados para esta missão relevante. É isso, meus irmãos, que nós temos que pensar, é isso que nós temos que refletir. Não podemos estar contentes, não é? Pelo terceiro ano, como eu não estou contente com o primeiro ano da nossa igreja. É um desafio, meus irmãos, a cada dia. Um desafio, meus irmãos, você chegar à noite, não é? E ler o Salmo 4, verso 8, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Quem fala isso é as crianças, não é?
Eu vejo lá o meu menino Daniel, de 7 anos. Ontem eu cheguei 20 para as 11 em casa, ele acordado e tal, brincando ainda e tal. Falei, vamos dormir, está na hora. Amanhã é dia do Senhor, nós temos que descansar e amanhã levantar e dizer bom dia. Tem um cântico que eu acho que é só o pastor Paulo que conhece, não é? Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, os pássaros a cantar, bom dia, bom dia, bom dia. Era essa música que eu cantava na escola dominical, não é? Paulinho já estava me coçando, falei, acho que eu não cantava essa não, mas cantava uma outra, não é? Então, mas a alegria, nós temos que ensinar os nossos filhos, levantar pela manhã, olha meu querido, bom dia começa com alegria, dê um sorriso, dê um abraço apertado, hoje é dia do Senhor, esse é o dia que o Senhor Deus fez, e nós temos que estar alegres, felizes da vida, porque é um dia especial para nós, deve ser e tem que ser um dia especial para nós entendermos a missão relevante nossa. Mas a igreja, meus irmãos, a igreja vive e ativa, que se desenvolve a comunhão e fortalece o vínculo da paz entre os seus congregados. Isso é igreja. Este momento, meus irmãos, de nós cumprimentarmos uns aos outros, de nós orarmos uns pelos outros, e depois, quando terminar o culto, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha guardar o seu coração, para que você tenha uma semana abençoada. Embora pode vir provações, pode vir tribulações, mas o Deus que excede todo entendimento venha guardar o vosso coração. A igreja, meus irmãos, voltada ao ensinamento sadio e prático da palavra de Deus. Isso é a igreja. A igreja, meus irmãos, ela tem uma missão relevante. Uma igreja, meus irmãos, que conhece a sua missão e que esteja ativamente envolvido, né, nos projetos de sua igreja. Como é bom estarmos envolvidos no projeto da igreja, da qual você faz parte e do qual nós, no Brasil e no mundo inteiro, temos a mesma missão, a missão relevante: proclamar as virtudes daquilo que nos tirou das trevas. A igreja também, meus irmãos, é a coluna, o alicerce da verdade. A igreja, meus irmãos, é o ajuntamento então de um povo que ama o Senhor e que pertence exclusivamente a Ele. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 9, ele diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que privilégio nós sermos um povo de Deus, para servir a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. A igreja de Tessalônica, meus irmãos, ela não surgiu assim do nada, por acaso. Segundo alguns estudiosos, meus irmãos, ela surgiu mais ou menos em 3 sábados. O apóstolo Paulo pregou naquele dia na cidade de Tessalônica, não foi bem recebido, foi preciso ir embora. Paulo, meus irmãos, e Silas é preso, eles foram colocados para fora da cidade, mas algumas pessoas ali, meus irmãos, se converteram. E logo depois ali, meus irmãos, já tinha uma igreja que estava entendendo a sua missão. Diante, meus irmãos, dos fatos, o princípio, meus irmãos, que nos caracteriza como a missão relevante da igreja, é que nos leva a nós compreendermos, meus irmãos, que nós temos que fazer a diferença. E para fazer a diferença, existe, meus irmãos, algumas características da missão relevante. A missão relevante tem dentro de si algumas características fundamentais que norteiam a vida da igreja para uma missão relevante. E a primeira missão dela, e a primeira característica, meus irmãos, da igreja, não é, que caracteriza a sua missão relevante, em primeiro lugar, é uma igreja ativa. O versículo 1 a 3, de 2 a 3, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da esperança que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante, meus irmãos, porque a missão relevante da igreja é um sinal, meus irmãos, que para nós hoje fazemos a
igreja ativa. A igreja de Tessalônica, embora nova na fé, era uma igreja, meus irmãos, que possuía as marcas da maturidade cristã. Essa marca da maturidade cristã é que vai, meus irmãos, fazer a diferença. Essas marcas, meus irmãos, da diferença da maturidade, essas virtudes cardeais, meus irmãos, da vida cristã, é que nos leva a desenvolvermos a missão da igreja. A primeira delas, meus irmãos, que o texto nos ensina é a fé. O que eu acho interessante, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo, é que Paulo começa dizendo o seguinte: olha, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, não é? Da operosidade da vossa fé. Era uma igreja operosa. A fé, meus irmãos, quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Para ela, meus irmãos, o que importa é o reino de Deus. Não é as minhas convicções, não é o que eu penso, não é o que uma pessoa me disse, não é o que a mídia está ensinando, não é o que a televisão está ensinando, mas é o que a palavra de Deus requer de nós. O que é que Deus requer de nós, meus irmãos, como uma igreja relevante? E a primeira virtude dentro de uma igreja ativa é uma fé operosa. Ah, meus irmãos, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Eu fico, meus irmãos, diante da igreja, e eu falo isso que eu falei já na linha, diante da igreja, muitas vezes, com muito temor e tremor, porque nós estamos vendo hoje, parece uma igreja, meus irmãos, do século XXI, que está vivendo um pouco assim, hepática, não é? No sentido, meus irmãos, de que parece que não tem essa alegria. Eu gosto de ler o texto lá de Neemias 8:10, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Como isso, meus irmãos, nos dá a alegria quando nós entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força, é onde nós podemos descansar. Porque a igreja, meus irmãos, ela tem que ter fé. A igreja tem que ter fé. Mas o texto também mostra, meus irmãos, que Paulo fala: olha, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, mas da abnegação do vosso amor. Era a segunda virtude, meus irmãos, da missão relevante da igreja. Como uma igreja ativa, ela tem fé, mas ela também, meus irmãos, tem amor, que produz serviço intenso, trabalho árduo e cansativo, que envolve suor, que envolve fadiga, evidenciando, meus irmãos, o amor a Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós podemos cantar, é por isso que nós podemos, meus irmãos, participar da ceia, é por isso que nós podemos juntamente aqui hoje, juntos, não é? Declararmos que o Senhor Jesus é suficiente para a nossa vida, porque o que Ele fez lá na cruz realmente nos torna, meus irmãos, então, capazes de nós termos amor uns pelos outros, a comunhão maior, porque quem nos une não é nós mesmos, quem nos uniu e nos une é Cristo, o nosso Salvador. Ah, meus irmãos, isso demonstra que o que Ele fez na cruz é suficiente para nós. A cruz, ela é suficiente para nós. Nós não podemos, meus irmãos, ter aquela perspectiva que, céus, e agora? O que vai ser da nossa vida? Foi legal a igreja, mais ou menos a igreja. Não, tudo é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo afirma aqui, no capítulo 5, verso de número 17, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazer tudo para a glória de Deus. Então este momento é para a glória de Deus. Mas a fé, o amor, mas Paulo continua dizendo: recordando diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, mas da esperança que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A esperança, meus irmãos, a igreja de Tessalônica tinha os pés na terra, mas os olhos no céu, servia o mundo, mas aguardava a glória do céu. Será que nós temos hoje expectativa do céu? Vocês sabiam que 58 a 68% das pessoas que se dizem cristãs não pensam no céu? Eles não têm a ideia, meus irmãos, lá do céu. Eu leio lá em casa com os meus filhos e nós lá em casa, quando o autor de Hebreus diz que nós esperamos uma pátria celestial. Mesmo que você leia Apocalipse,
que acha na sua cabeça que é um tema difícil, Apocalipse é muito difícil, mas você tem a visão do novo céu, da nova terra, mesmo que Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós mesmo assim, nós podemos ainda, meus irmãos, ter uma alegria no nosso coração, um pedacinho do céu está aqui conosco, quando nós cantamos com alegria, quando nós expressamos a nossa gratidão, e quando nós nos envolvemos de tal maneira, reconhecendo, meus irmãos, de que a fé, o amor e a esperança, ela faz parte da missão relevante da igreja, porque uma igreja ativa é a sua primeira característica, quando ela tem fé, amor e esperança. Segunda característica, meus irmãos, que o texto nos ensina, é que esta igreja, ela é uma igreja, meus irmãos, eleita, é uma igreja chamada. O versículo 4 diz assim: reconhecendo, amados de Deus, a vossa eleição. É interessante, meus irmãos, porque a igreja de Tessalônica, ela era amada e eleita por Deus, pelo seu testemunho, ela dava provas da sua eleição. A eleição, ela precisa ser confirmada, e ela, muitas vezes, meus irmãos, nos leva a esse entendimento de que as verdades embutidas dentro desse contexto é que a eleição precisa ser confirmada. A eleição é uma verdade revelada das Escrituras. Paulo, meus irmãos, está chamando a atenção da igreja. Paulo começa assim: damos sempre graças a Deus por tudo que recordo de vós, mencionando em vossas orações sem cessar, recordando, meus irmãos, as três virtudes: a fé, o amor e a esperança. Mas no versículo ele fala assim: reconhecendo, amados de Deus, a vossa eleição, reconhecendo, meus irmãos, o vosso chamado, reconhecendo, meus irmãos, que a eleição é uma verdade revelada das Escrituras, mostrando, meus irmãos, que a eleição é um ato da livre escolha por Deus por você, e que a eleição desemboca numa vida santa. Não é, meus irmãos, uma desculpa para o pecado, mas um estímulo, meus irmãos, à obediência, porque a eleição, ela é em Cristo. A eleição, meus irmãos, é mediante a fé, e isso, meus irmãos, nós temos que ter bem na nossa mente, de que se você está aqui, é obra exclusiva de Deus, não é algo nosso, mas é algo de Deus para nós. Então nós temos que sempre ter uma vida de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele realiza, irmãos. Eu gosto de Efésios capítulo 3:20. Nós deveríamos decorar esse versículo, ficar todos os dias na nossa mente esse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, meus irmãos, é de você sentar aqui na igreja e falar: obrigado, Senhor, obrigado, porque olha, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor me trouxe até a tua presença, o Senhor me chamou, o Senhor me convidou, e agora eu estou aqui para te adorar, para levar essa missão relevante, uma missão tão importante que muitas vezes, meus irmãos, nós vamos deixando de lado, porque a palavra de Deus, muitas vezes, ela não é viva na nossa boca, é porque a palavra de Deus não é viva no nosso coração. Muitas vezes, meus irmãos, nós lemos a palavra e parece, meus irmãos, que a palavra não mexe conosco. Parece que quando nós oramos, meus irmãos, parece que nós estamos repetindo, parece que Deus olha para cima. Já ouvi essas orações, é as mesmas coisas, só murmurações, só pedido, nada de agradecimento, nada de louvor, muitas vezes, nada de adoração. Mas o que o Senhor requer de nós, meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus, uma igreja que tem uma missão relevante, ela tem que ser uma igreja ativa, porque ela tem fé, amor e esperança. Ela tem que ser uma igreja eleita, uma igreja chamada, porque estamos vivendo a vida cristã, porque Ele nos chamou. E agora, meus irmãos, dentro desse contexto, nós estamos aqui para servir o Senhor. Nós não somos, meus irmãos, um pecador lutando para ser santo. Nós somos um santo lutando contra o pecado. Nós não podemos ter a ideia, meus irmãos, de que nós estamos lutando para vencer. Não, meus irmãos, nós já somos mais que vencedores. Então eu não sou um pecador lutando para ser santo, eu sou um santo lutando contra o pecado. É por isso, meus irmãos, que a graça salvadora, é por isso que a cruz é suficiente, é por isso que nós, quando participamos da ceia, nós estamos dizendo, meus irmãos,
que Ele é suficiente. O sangue de Jesus lá na cruz, meus irmãos, é que nos salvou. E nessa noite nós podemos expressar isso na nossa vida, através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O apóstolo Paulo continua, meus irmãos, no versículo 7, dizendo que a missão relevante da igreja é que a igreja, com a sua missão relevante, é uma igreja exemplar. O versículo 7, meus irmãos, do texto diz assim: de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Meus irmãos, houve um impacto inegável na vida deles. Esse evangelho chegou à igreja de Tessalônica, meus irmãos, de três formas gloriosas. Primeiro, meus irmãos, o texto diz que chegou em palavras. O versículo 2 a 3 fala isso, do capítulo 17. A igreja chegou, meus irmãos, em poder do Espírito Santo. No versículo 9 diz: olha, por eles mesmos, no tocante a nós, proclamo que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, nos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos, que trabalha no coração do homem. Mas também, meus irmãos,